Bem, eu vou tentar não me demorar muito. A minha tendência nestes vídeos é para demorar excessivamente. Isto é, o PDF que o IAV envia com as instruções para as provas. Isto tem relativamente pouca informação verdadeiramente interessante, mas é um pretexto para eu lembrar algumas características desta prova de português, e para ganhar tempo, para entretanto ir fazer coisas que os possa deixar mais úteis. Esta primeira página não tem novidade nenhuma relativamente ao que vocês já conhecem das provas, por exemplo, de biologia que terão feito o ano passado. Enfim, não. Acho que podemos passá-la. Diz ali só que a prova inclui 10 itens e já vamos ver que isso tem implicações, sobretudo depois a distribuição por cotação, mas para já podemos passar isto. Precisamente vamos para a distribuição da pontuação de cada item. Isto mudou há 2 anos e, portanto, este modelo, que foi o do ano passado e foi de há 2 anos, veio revolucionar muito as provas de português, porque, e agora podem olhar para qualquer um dos quadros, não é? Na primeira fase e na segunda fase é igual. O que acontece agora é que temos itens quase todos com a mesma pontuação. 13 pontos sempre, exceto o item que é todo um grupo, o grupo 3, que é a redação final, que tem sido ou um texto de apreciação crítica, por exemplo, uma pintura, um cartoon, ou uma argumentação, um texto de opinião argumentativo. Eu estava a dizer o texto final, o grupo 3, pergunta final, porque vem no final da prova, não é obrigatório que vocês a façam em último lugar, embora tenha alguma lógica, porque enquanto o grupo 1 e o grupo 2 implicam um certo tipo de concentração, em que as pessoas ainda têm de estar mais frescas, o grupo 3 é já mais criativo até certo ponto e não exige a mesma frescura. Mas, por outro lado, têm de ter em conta que não podem chegar ao grupo 3, à tal redação grande, numa altura em que já não tenham tempo, porque, como se vê, vale muito mais que os outros, não é? Que os outros itens, 44 contra 13, e portanto tem de reservar, eu diria, mais de meia hora, não é? 3/4 de hora para este último item, claro. 3/4 de hora, não sei, se calhar bem. E se vocês decidirão e verão, há uns mais rápidos, há outros mais demorados, não me choca quase 1 hora para este último item. Também admito que haja quem consiga ser mais rápido. Olhando para estas cotações, o que é que eu lhes posso dizer de útil? Veem que há ali 5 itens na fila de baixo que 2 deles podem ser descartados ou serão mesmo descartados depois pelo computador
na contabilidade da prova. O computador vai escolher os itens, os dois itens menos pontuados e deixa-os cair. De qualquer maneira, entre aqueles 5 há 3 itens que vão ter de entrar. Isto podia levar-nos a pensar que à partida podíamos fazer já só 3 destes itens, o 3 e o 6 do grupo 1, ou o 4, o 5 e o 7 do grupo 2, e não estar a perder tempo com com 2 deles que achássemos que eram difíceis demais, ou assim. Este raciocínio teria lógica se fossem itens dos mais demorados, e não são. Estes itens entre que se vão escolher os 2 descartáveis, os 2 a deixar cair, são itens breves, são itens que não demoram a escrever. E, portanto, eu acho que não vale a pena, não é boa estratégia vocês não fazerem tudo. Mais vale fazer tudo e depois, se tiverem alguns 2 que realmente estejam mal feitos, claro, são esses 2 que vão ser descartados, mas não vale a pena estarem a decidir à partida não fazer este ou aquele. Eles são rapidíssimos, não é? Ou é de escolha múltipla, ou é de lacunas. Se repararem, estes itens da fila de baixo, esses 5, o 13 e o 6 do grupo 1, o 4, o 5 e o 7 do grupo 2, são sempre itens informativos e de realização muito rápida. Aliás, se depois forem ver, por exemplo, pelas provas do ano passado, percebem que são perguntas que têm a ver com assuntos de gramática ou de teoria da literatura, e são perguntas para aferir conhecimentos, mas rapidamente execuíveis. Portanto, não vale a pena estar com aquele raciocínio que eu não sei, há 2 anos, eu não sei se ainda entre estas perguntas das descartáveis estavam realmente itens um pouco mais longos, talvez, mas o ano passado já não foi assim. Portanto, façam como estou a dizer, resolvam tudo e depois logo se vê o que é para deixar cair, o computador decidirá. Esta estrutura de pontuação veio alterar o perfil da prova, porque de repente as perguntas de escrita passaram a valer tanto como as perguntas de compreensão ou de conhecimento da frição rápida de conhecimentos gramaticais, as perguntas do grupo 2, no fundo. E, portanto, a prova passou a desvalorizar um pouco a escrita relativamente à compreensão. Se querem que lhes diga, isto significa que os conhecimentos propriamente da matéria estão agora menos valorizados e entra mais o jeito. São provas que neutralizam o investimento na matéria e acabam por privilegiar um conhecimento, capacidades quase inatas de compreensão de textos. E tornam-se injustas, de certa maneira, para quem tem menos jeito, mas trabalhou mais. As provas de português sempre foram assim, os exames de português sempre foram assim, sempre com muito medo de testar coisas em concreto, matérias em concreto, e procurando esbater as matérias substantivas e, no fundo, apresentar perguntas
que uma pessoa às vezes, sem ter estado no 11º, 12º ano e com algum jeito para escrever e para perceber textos, conseguiria resolver, se calhar melhor do que quem tem menos jeito para escrita e leitura e se fartou de trabalhar ao longo do secundário. É uma injustiça das provas portuguesas que agora está acentuada. Sempre foi assim, mas agora acentua-se esse problema. Mesmo as tais 5 perguntas descartáveis são, no fundo, também perguntas que te avaliariam descartáveis, quer dizer, 2 delas são descartáveis, mas todas essas 5 são perguntas que caem sobre conhecimentos, não é? De gramática ou de literatura, mas enfim, tudo isto mostra medo de aferir o trabalho, não é? E não sei bem porquê, porque nas outras disciplinas não há medo em aferir a matemática, a física ou assim, as pessoas estão a ser testadas mesmo quanto ao que trabalharam. Em português, parece que o que se quer, sobretudo, é não criar ondas, que não haja queixas depois daquela pergunta ter sido difícil. E, na verdade, isto torna a vida difícil para quem trabalha e não tem assim tanto jeito como isso para escrever e para compreender. E facilita a vida às cigarras, não é? Em detrimento das formigas. Bem, mas fica, portanto, a ideia, olhando para este quadro, de que não vale a pena não fazer tudo, vale a pena fazer tudo. É importante também deixar algum tempo para o grupo 3. E eu diria que é o que sobre isto lhes tenho a dizer. Depois, vem aqui, esta parte não interessa muito, depois vocês lerão, eu vou deixar o link disto também aí. Depois há aqui uma parte que nos fala dos descontos. Como sabem, nas perguntas de escrita, quer as do grupo 1, quer as do grupo, a do grupo 3, não é? A grande redação. Parte da pontuação decorre da parte linguística, da correção linguística, e aí entram descontos. E como é que se descontam os erros, não é? Como é que são castigados os erros? Há erros de 2 tipos. Os do tipo A são rigorosamente ortográficos e são menos descontados. Desconta-se metade do que se descontam os do grupo B, que são erros de sintaxe ou de impropriedade lexical. Um erro de sintaxe é uma frase mal composta, não é? Imaginem que está o sujeito que não concorda com o predicado, ou então é uma frase a que falta qualquer coisa para poder ser frase, ou, enfim, isso são erros de sintaxe. E erros de impropriedade lexical são palavras mal escolhidas, querem usar uma palavra num sentido e vão buscar uma que afinal não tem nada aquele sentido. Ou se calhar aqui também poderiam entrar casos em que usam palavras de um registro de língua completamente deslocado. Por exemplo, imaginem uma palavra popular ou de calão num texto como são todos os destas provas que tem de ser formal, não é? Isso também entraria provavelmente na impropriedade lexical. Mas é sobretudo palavras usadas num sentido que não é aquele que queriam que ela tivesse. E depois nos erros de tipo A entram erros de pontuação, aqui sobretudo as vírgulas, claro, falta de vírgulas ou eventualmente também vírgulas a mais. Erros de ortografia, eu diria que aqui são sobretudo os acentos, mas também, claro, letras mal escolhidas, um U por um O,
um E por um I e ao contrário, não é? Isso acontece muito. Erros de morfologia são também erros de ortografia, no fundo, mas decorrentes de, por exemplo, da flexão dos verbos ou da formação de palavras, de palavras que são derivadas ou assim, ou são compostas e vocês põem hífenes que não deve haver, ou falta, ou falta de hífen quando havia hífen. No fundo, são esses os erros de tipo A. Eu a seguir vou pôr um vídeo que já tinha feito para há 2 anos, com alguns erros muito comuns, que também já tenho falado nestes anos, e, e pode esse vídeo ser útil para aqueles que fazem muitos erros descontáveis, não é? Serem chamados à atenção e evitarem-nos. Depois verão essa cábula, que eu não sei se vou pôr aqui já junto, se vou considerá-la a segunda cábula, enquanto ganho tempo para fazer cábulas mais sobre matérias propriamente ditas. Eles aqui, só para lhes explicar a discriminação que eles fazem aqui embaixo sobre erros inequívocos de pontuação e erros perdoáveis, digamos assim. É que há uma zona da pontuação, sobretudo até por influência agora do inglês, em que a pouco e pouco se deixou de considerar erro certa falta de vírgulas, por exemplo, ou assim. E, portanto, o que aqui é dito, no fundo, aos classificadores, aos corretores, é que só devem classificar como erros os casos em que as vírgulas são consideradas hoje em dia absolutamente obrigatórias e já se vai deixando cair ou perdoando a ausência de vírgulas que, sobretudo por influência do inglês, já não se consideram absolutamente indispensáveis. Se quiser assim um exemplo que eu vou tentar improvisar, hoje o dia amanheceu com chuva. Num caso destes, podemos pôr vírgula a seguir ao hoje. Mas se não houver vírgula a seguir ao hoje, hoje o dia amanheceu sem chuva, talvez se possa perdoar a falta de vírgula. No entanto, imaginem que eu tenho um vocativo e me esqueço de isolar o vocativo com vírgulas. Se o vocativo estiver a meio da frase ou se estiver no início, de pôr logo a vírgula no final do vocativo, isso é erro, claro. Ou a isolar um modificador a positivo, não é? Entre vírgulas ou entre travessões ou entre parênteses. Ou se houver uma enumeração e eu não puser vírgulas a separar os elementos dessa enumeração. Eu até vejo aqui considerada indispensável uma vírgula que eu talvez perdoasse